Olá, paz do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso e sobre o idoso. E nós queremos falar com você que nos assiste pelo YouTube. Você tem a condição agora mesmo de curtir, comentar e compartilhar este programa. Assim, vai dar mais relevância e visibilidade, fazendo com que chegue a outros lares, a outras pessoas que vão ter o conhecimento de todo o conteúdo que nós temos nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. Saudamos também aos nossos queridos que participam pela TV. É sempre uma alegria ter a participação de todos os nossos irmãos. Nós estamos falando a respeito de meios de graça. Nos últimos episódios já falamos um pouco a respeito de consulta à palavra. E o assunto ele tem rendido, porque é muito bom. A gente gosta de falar da palavra porque a gente vive pela palavra. E o Senhor sempre nos responde pela palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela tem sido alimento para a vida do servo de Deus. E para falar deste assunto, nós estamos aqui mais uma vez com dois pastores que participam conosco e já conversaram um pouco nos episódios anteriores a respeito de consulta à palavra e certamente tem mais assuntos para conversar conosco aqui. Então nós queremos saudar aqui os pastores Ronieli Novaes e Humberto Ferreira e passar a palavra primeiramente aqui para o pastor Ronieli, para introduzir aqui com algum assunto a respeito de consulta à palavra. Pai do Senhor, pastor Abel, pastor Humberto, a paz do Senhor a todos os irmãos, amigos que estão conosco neste episódio. Este assunto é um assunto que ele não se esgota. A palavra de Deus, ela é a nossa vida. Nós, conforme o pastor falou, nós vivemos pela palavra de Deus. E a palavra ela está sempre à nossa disposição. Usamos a doutrina que nos ensina, a palavra que nos santifica, a palavra que nos direciona. E aqui, conforme o tema que nós estamos abordando, que é a consulta à palavra, é uma maneira que nós temos de obter de Deus as respostas das nossas necessidades. Então, a consulta para nós, ela é muito importante em todos os momentos da nossa vida. Momentos de alegria, quando você vai comprar um bem, quando você vai adquirir um imóvel, uma casa, um carro, um utensílio, mas também nos momentos de adversidades que nós enfrentamos. Eu me lembrei aqui, pastores, da experiência de uma irmã, até esposa de um pastor também, que a sua mãe, isso tem alguns anos já, a sua mãe, ela ficou doente, um câncer, e ela ficou muito triste com a situação, com o diagnóstico que a sua mãe recebeu, e ela foi orar ao Senhor, e ela perguntou ao Senhor sobre a mãe dela. E o Senhor falou assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E o Senhor curou aquela senhora daquela doença, daquela enfermidade, e ela viveu ainda muitos anos. Então a palavra ela serve para todos os momentos e todas as circunstâncias que nós vivemos. E ali, quando ela consultou o Senhor, a palavra trouxe para ela a esperança e o conforto também, porque ela ficou sabendo ali, pela palavra, pelo Senhor, de que a sua mãe seria curada. Que bênção, Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso e por tantas outras coisas que o Senhor tem feito, porque são muitas experiências, Pastor Humberto? São experiências que nós ouvimos dos irmãos, que nós participamos com eles, e certamente uma coisa que é até comum hoje, as igrejas têm um grupo de intercessão constituído, E uma das coisas que o grupo de intercessão faz, além de orar, é consultar o Senhor. Quantos assuntos nós consultamos? Então, assim, como que funciona hoje, pastor Humberto, para alguém ter uma função na igreja? Então, você tem ali alguém que o pastor tá de olho ali, ele está vendo. Tem, às vezes, alguém que tem uma aptidão para uma função, tal.
É assim que funciona? Você escolhe assim, ó, vou escolher ele porque ele é muito bom nisso daqui? Ou nós precisamos buscar do Senhor, consultar? Como que funciona? É preciso buscar no Senhor, né? Para saber se é o momento, inclusive, né? Porque às vezes o dom, ele até chega, né? Mas às vezes não é ainda o momento de aplicar. Então, quando se leva diante do Senhor, consulta diante do Senhor, né? Com certeza o Senhor vai dar a direção correta. Me lembro agora, recentemente, a gente teve lá um dom, né, relacionado a uma função de uma pessoa na igreja, mas quando nós levamos no grupo de intercessão, o Senhor disse que ainda não era o momento. Tinha a bênção de fato para aquela pessoa. O dom, ele é do Senhor, mas não era o momento ainda. Então, quer dizer, o que a consulta, né, nos faz? Ela nos guarda, ela nos protege, né, de determinadas situações que pode ocorrer numa situação feita fora do tempo, que é o tempo de Deus. Muito bom. Pegando esse gancho aqui da fala do pastor Humberto, pastor Ranieri, é importante essa consulta e entendimento, né, de que um pastor, ainda que ele seja o pastor da igreja, ele é o governo, né, ele exerce o governo que o Senhor constituiu. Até para esclarecimento daqueles que nos assistem no programa aqui, o pastor não é o dono, né? Não é ele que define sozinho, não é ele que manda, não é assim que funciona. Ele tem esse como esconderijo, blindado pelo Senhor, ele tem um grupo de intercessão. E a importância do grupo de intercessão na vida da igreja hoje, para quando precisa consultar ao Senhor. Eu gostaria que o senhor também esclarecesse um pouco mais a respeito desse assunto. Então, o pastor, como o companheiro mesmo citou, ele não é o dono. As ovelhas são do Senhor, né? O pastor, ele é o ministro, ele é o servo que o Senhor colocou ali. Então, quando o pastor, ele governa a igreja no grupo de intercessão, ele tem ali irmãos que são usados nos dons espirituais, irmãos que oram, porque o nome fala grupo de intercessão, que intercede a cada momento, a cada instante, que jejua. Então o pastor, ele consulta ao Senhor tudo no grupo de intercessão, ele consulta as funções dos irmãos, né? Se o momento é esse, conforme o pastor falou aqui, né, o Senhor deu um dom para uma pessoa ser, né, apresentada para uma função, mas o pastor levou no grupo de intercessão e o Senhor disse que não era o momento. Então certamente o Senhor tem essa bênção, mas o pastor teve ali um livramento, né, de colocar uma pessoa imatura em uma função, consultando ao Senhor no grupo de intercessão. Então nós consultamos ao Senhor para tudo, né, na igreja, na obra. Nada é feito sem consultar ao Senhor. E glória a Deus que o Senhor nos deu, né, deu aos pastores um grupo de intercessão para ajudar o pastor nas decisões, porque não é nem o pastor e nem o grupo. Quem define é o Espírito Santo, né? É o Senhor quem nos dá a direção e é só você seguir que certamente o nome do Senhor será glorificado. Glória a Jesus. E quem pode falar um pouco mais sobre consulta à palavra é o pastor Fábio dos Santos Araújo. E nós vamos aqui assistir o recado dele. Ele vai mandar para a gente aqui um vídeo para poder falar conosco a respeito deste assunto, conversar um pouco a respeito da consulta à palavra. A paz do Senhor, pastor Abel e demais irmãos que acompanham o programa Mais Sábios. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui para os irmãos a respeito da consulta à palavra. Experiência esta que os nossos irmãos idosos têm vivido a cada dia na presença do Senhor. Palavra de Deus, carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A experiência que eu tenho para contar para os irmãos é de uma família que fez uma consulta ao Senhor para uma viagem de férias, onde o Senhor não permitiu deles fazerem a viagem para aquele determinado destino.
A família então orou ao Senhor, buscou o Senhor e consultou para ir para outro lugar. O Senhor permitiu. Chegando neste local, eles encontraram um casal de servos, e eles passaram ali 2 a 3 dias com aquele casal. Ao retornarem, o casal entrou em contato com a família, agradecendo e glorificando a Deus por aquele curto período que eles passaram juntos. Porque aquele casamento ele já estava se desfazendo. Mas o período em que aquela família esteve com o casal, o Senhor restaurou aquele casamento através do testemunho desta família. E ali eles glorificaram o Senhor, porque eles entenderam por que o Senhor não havia permitido deles irem no primeiro local e o porquê que o Senhor permitiu deles irem para o segundo. Porque o que Deus queria fazer ali era uma grande obra na vida daquele casal. E tudo isso foi através da consulta à palavra. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Fábio, que bênção, né? Esse esclarecimento, a sua palavra a respeito da importância da consulta à palavra. Consultar o Senhor é uma bênção. Eu me recordei aqui até de uma experiência que um pastor teve. Ele consultou o Senhor quando ele precisou agendar uma reunião, conversar com uma autoridade, e ele perguntou ao Senhor, né, se ele podia fazer isso, se ele podia marcar essa reunião, se ele podia ir lá conversar com essa autoridade. E o texto que ele abriu quando ele consultou o Senhor os guardas o colocaram na presença do rei. E que bênção, porque isso aconteceu. Depois de consultar, ele procurou a autoridade, as portas se abriram, ele teve a sua reunião e o Senhor operou uma grande bênção. São experiências assim que nos marcam, né? Que nos edificam e que edificam a vida daqueles que nos assistem hoje aqui também. Você precisa tratar um assunto com alguém importante ou você precisa colocar em ordem alguma coisa, não deixe de consultar o Senhor. O Senhor vai te esclarecer, o Senhor vai falar ao seu coração. Nós vamos agora assistir aqui os vídeos dos nossos irmãos idosos que enviaram para a gente as suas experiências, contando um pouco daquilo que viveram com a consulta à palavra. E o primeiro vídeo que nós vamos assistir vem lá do Recife, o nosso irmão Evaldo Barros, que é da igreja de Vila dos Bancários, e vai contar a sua experiência. A paz do Senhor Jesus, me chamo Evaldo Barros, sou obreiro da igreja aqui em Recife, Vila dos Bancários, Ministério do Pastor José Silva. Eu quero registrar uma bênção que o Senhor me deu, através da consulta à palavra. O Senhor me mostrou que uma cirurgia que eu tenho que fazer, e ela, poder aquisitivo, para mim estava difícil, mas o Senhor me concedeu uma grande bênção, onde o Senhor está a realizar esta semana essa cirurgia e da minha vista, e o Senhor, através da consulta à palavra, me mostrou o texto de Jó 21:8. E eu estou muito grato ao Senhor por tudo que tem feito em minha vida. Evaldo, glória a Jesus, meu irmão. Que bênção, a sua experiência edifica e traz certamente uma tranquilidade para tantos outros irmãos que daqui por diante, às vezes vai precisar passar por uma cirurgia. Consulta ao Senhor, o Senhor vai te dar uma palavra, o Senhor vai te tranquilizar. É isso mesmo, pastor Ranieri? Exatamente, né? A palavra ali que o Senhor deu ao nosso irmão Evaldo trouxe segurança para ele, para o coração dele, e ele foi, né, fazer a cirurgia nas suas vistas, né, seguro, certo de que o Senhor, né, estaria com ele. Deus deu segurança, abriu as portas. Interessante, pastor Abel. Tem um irmão na minha igreja que ele foi fazer uma cirurgia assim nas vistas. E ele já é um idoso de mais de 80 anos, só que ele não conseguia marcou várias vezes e foi cancelado, e ele não conseguiu operar. O que ele fez? Ele orou ao Senhor, e o Senhor curou ele. Um dia ele me chamou: pastor, senta aqui, eu quero contar uma experiência para o Senhor. Eu falei: pois não, meu irmão. Esse irmão, ele é muito dedicado na igreja, na limpeza, no portão, na casa do Senhor. E ele falou: pastor, senta aqui.
Eu queria fazer a cirurgia e as portas sempre fechadas, e eu orei ao Senhor, e o Senhor me curou. Pastor, abre a palavra aí. Aí eu abri a palavra e ele leu perfeitamente. Se eu tirar meu óculos, eu não consigo ler. E ele leu, mais de 80 anos, o Senhor curou ali. Os irmãos verem o cuidado que o nosso Deus tem com os idosos. Né? Deus tem um cuidado, um carinho todo especial com vocês. Então, nosso irmão consultou o Senhor deu segurança. Esse irmão lá da minha igreja, o Senhor o curou. Então, de uma forma ou de outra, Deus, ele não deixa de abençoar os nossos irmãos idosos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem também consultou o Senhor foi a nossa irmã Alzira. Ela é da igreja de Madrid, em Maringá, no Paraná. E ela vai contar também a sua experiência. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Alzira. Eu congrego na igreja do Madrid, Maringá, Paraná. E eu orei do Senhor que Ele me desse o dom. E eu abri a Bíblia, Ele deu um dom. Confirmou o dom, né? Eu tive um exame, confirmou o dom. E o dom foi confirmado na igreja na hora de ponto. À noite. A paz do Senhor Jesus. Irmã Alzira, glória a Deus. Experiência que a senhora contou é uma bênção, porque os nossos cultos diários, eles acontecem com a manifestação de dons espirituais. E precisa, sim, de servos como a irmã, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, para mostrar os dons, para apresentar aquilo que não é nosso, mas do Senhor, para o culto que nós vamos participar. Pastor Humberto Ferreira. Amém. Irmã Alzira, né? Irmã Alzira. Alzira, que bênção, né? Uma alegria sempre, né? Ter uma resposta de oração assim, né? Mas é a singeleza do coração, né? E Deus, ele está atento para isso, né? A ouvir, né? A oração. Não só responde, mas já dá logo a experiência também do dom, né? Imediatamente ela já teve logo o dom. Então, eu me lembro quando o texto da palavra que fala que João colocou dúvida, né, a respeito de Jesus, se era ele mesmo que haveria de vir. Ele manda 2 discípulos, né, e perguntar a Jesus: és tu mesmo ou nós esperamos outro? E naquela mesma hora, né, Jesus opera ali um monte de milagre, né? Cegos veem, os coxos andam. Então ele fala: olha, vai lá agora e anuncia aquilo que vocês viram e ouviram, né? Para que não haja dúvida, né? Quando nós colocamos diante do Senhor, né, a questão, né, de uma necessidade de ser usado nas mãos do Senhor, o Senhor opera já imediatamente, né? O Senhor sempre tem pressa para realizar esses sinais, né, nas nossas vidas, de forma que não fique dúvida, né? Não tenha dúvida de que nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas, que opera tudo e em todo momento, na hora que Ele quer. Glória a Jesus. É isso mesmo. O nosso Deus está sempre disponível, 24 horas por dia. E basta você procurá-lo, orar ao Senhor, buscar a bênção dEle e consultá-lo para saber: Senhor, é isso? Não é isso? Eu preciso fazer assim? É o Senhor que vai dizer. A nossa vida é sempre dirigida pelo Senhor. E o meio de graça que o Senhor nos deu para consultá-lo é a sua palavra. Então, nós temos ela como fonte inesgotável, resposta para todas as situações e em todo o tempo. E é muito interessante quantas experiências que os servos de Deus têm vivido. Você teve alguma experiência de consulta à palavra? Coloca no comentário aqui, você está assistindo pelo YouTube, escreve no comentário a experiência que você teve. Vai ser muito edificante, todos ali vão poder ler e participar também, né, dessa experiência. Tem sido uma benção os nossos irmãos ali comentando, né, escrevendo ali as suas experiências também. E nós estamos chegando aqui perto do final do programa. É a hora do recado, quando os nossos irmãos enviam os seus vídeos e deixam aqui os seus recados. Vamos assistir. Quero mandar um abraço para os meus avós e para todos os outros mais sábios, porque ver eles na igreja é um exemplo para nós. A paz do Senhor Jesus.
Pai do Senhor, meus irmãos, o meu nome é Lavínia. Essa aqui está no meu lado, ela é minha irmã, o nome dela é Nós somos, né? Somos de Cariacica. Eu quero mandar uma oração para minha avó, porque ela é um exemplo de serva de Deus para mim e para minha irmã. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos nossos irmãos que têm enviado seus vídeos. E você também tem a condição de participar deste programa. Sabe como? Enviando seu vídeo. Está aparecendo o QR Code agora na tela. Você pega o seu celular e coloca ele apontado para este QR Code, a câmera, e aí você vai conseguir enviar o seu vídeo. Grava um vídeo de 30 a 40 segundos, mandando o seu recado. Quer mandar um alô, um abraço, né? Uma saudação para um idoso, para o avô, para a avó, para o irmão da igreja. Fica à vontade. É neste canal mesmo, é agora. Você pode enviar aqui o seu vídeo e vai aparecer a sua participação aqui no nosso programa Mais Sábios. Nós falamos mais uma vez, né, nesse terceiro episódio, quando conversamos a respeito de consulta à palavra, e o assunto, ele não se esgota. E nós temos muita alegria em poder falar de consulta à palavra. Nos próximos episódios, eu acredito que nós ainda vamos falar de consulta à palavra. E nós vamos aqui nos despedir dos pastores que participaram conosco deste programa, neste episódio, quando conversaram conosco a respeito de consulta à palavra. Pastor Ronieli, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Amém, pastor Abel. Alegria nossa de poder participar deste programa com os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Amém. Pastor Humberto, e agradecemos ao senhor também aqui a sua participação no nosso programa. Amém. Mais uma vez, né? Sempre uma alegria, um prazer estar com esse programa, participando aqui juntamente com o pastor Abel, pastor Ranieri, e a todos a paz do Senhor. Glória a Jesus. Então, chegamos ao final. Que pena, né? Muita coisa boa que a gente ouviu aqui, que a gente conversou, experiências que trocamos, e os nossos irmãos certamente foram edificados aqui neste programa. E nós estamos nos despedindo de todos que participam conosco e aguardamos você no próximo episódio. Até breve.